Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: devemos orar continuamente, guiados pelo Espírito Santo para progredir na fé. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando o Espírito Santo está junto de nós, os nossos pensamentos, eles se tranquilizam. Dentro do nosso coração existe um sentimento de satisfação. Então, independente do que esteja acontecendo à minha volta, dentro de mim existe uma paz. E ela vai além de tudo aquilo que eu possa compreender e entender. É como se eu tivesse tomado um calmante sem ter tomado. Então eu consigo administrar melhor as relações que acontecem à minha volta. Porque dentro de cada pessoa existe uma expectativa diferente. E quando as pessoas elas estão longe do Senhor, a expectativa dela é que outras pessoas possam favorecer a vida delas. Então, começa um empurra, cada um procurando o seu próprio interesse. E dessa forma nós acabamos nos frustrando com as pessoas, porque nós colocamos expectativas demais. E se a nossa vida é guiada ou governada pelo Espírito Santo, nós temos um senso diferente de todas as outras pessoas. Por quê? Porque a escuridão já não existe dentro de nós. Então, se eu sou guiado pelo Espírito, o Espírito Santo também influencia os meus pensamentos. Mas e quando eu vivo na escuridão? Quem manipula os meus comportamentos e quem manipula os meus pensamentos? É o diabo. Infelizmente, às vezes é difícil a gente escutar isso. Porque você olha pessoas que elas pecam de formas diferentes de você. Mas no final o resultado é mau. E não adianta a gente querer de forma quantitativa encontrar bondade em tudo aquilo que é ruim e que é mal. Na escuridão não existe mais escuro e menos escuro. Escuro é escuro. E cada vez que nós conversamos com Deus, cada vez que nós oramos, cada vez que nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, que nós pensamos sobre as coisas que nós lemos na Bíblia, que nós refletimos na nossa vida e começamos a identificar quais momentos o diabo influenciou o nosso comportamento e nós nos arrependemos por isso. Jesus ele começa a cada vez ter mais espaço. Ontem nós lemos diversos comportamentos de homens ou mulheres dentro das festas cristãs, onde eles iam para beber, para fazer libertinagem, para fazer imoralidade, porque eles usavam aquelas oportunidades para satisfazer os seus próprios interesses. E eu resolvi trazer o resto da carta de Judas para a gente conseguir identificar mais comportamentos que quando nós estamos na escuridão, nós temos, porque esses comportamentos não são frutos da nossa vontade, mas da nossa carne, são algo que nós não podemos controlar. Às vezes você pode olhar outras pessoas e achar que elas conseguem controlar coisas que você não consegue. Cada pessoa peca de uma forma diferente. Cada pessoa vai ter compulsão por coisas diferentes. Então, às vezes, uma coisa que te atenta demais não atenta aquela pessoa. E ela tem algo que atenta ela até o limite e a você isso não faz. Mas o que nós estamos conversando aqui é sobre o diabo tomar o domínio da nossa boca, do nosso corpo, dos nossos pensamentos e daquilo que a gente faz para tentar gastar tempo para não perceber. Então se a gente vai lá em Judas 1, versículo 16 a 18, a palavra do Senhor ela diz assim: esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos. Vivem se gabando e bajulando os outros porque são interesseiros. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Então Judas, o irmão de Tiago, o irmão de Jesus,
ele está continuando a nos ensinar a identificar esses comportamentos. E eu sempre que eu leio a Bíblia, eu procuro encontrar a mim mesmo nela. Então, eu já fui um desses homens que ficam resmungando e acusando os outros? Sim. Você tem o costume de colocar culpa em alguém? É assim que o diabo age, colocando a culpa nas pessoas. Quando eu era mais novo, eu achava que a culpa era do meu pai e da minha mãe. Porque eles se separaram, porque eu olhava os meus amigos que o pai e a mãe estavam juntos, e eu achava que essas pessoas tinham uma vida mais fácil. Só que tudo isso era uma narrativa. Porque todas as vezes que eu fazia algo errado e era descoberto, eu puxava essa carta. Colocava a culpa em alguém como se aquilo fosse tirar a culpa de mim. Então, olha o primeiro comportamento que nós temos que identificar. Hoje, a tua vida, existe um culpado? Ah, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha vida que eu não estudei, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo. Estes homens estão sempre resmungando. Qual é o problema de eu ficar resmungando? Eu estou sendo ingrato. Porque tem gente que vive em condição muito pior que a minha e não está reclamando. E nem sempre nós temos razão para reclamar e nem para colocar a insatisfação nos outros. Porque cada um já está levando a sua própria carga. Você imagina, nessa vida, pessoas sem Deus, elas já estão tomadas pelo diabo. Ainda chega mais um diabrinho, coloca a culpa sobre a pessoa. Essas pessoas elas não vão suportando. Chega um ponto que a pressão é tamanha, sabe o que ela faz? Tira a própria vida. Entra em depressão. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo. E é sempre a mesma coisa acontecendo dentro de casas diferentes. Não adianta, sei lá, meter uma vitamina B12 pro cara dar um ânimo, porque ele não tá comendo, porque ele não sente vontade, aquilo é momentâneo. Aquela sensação que o remédio dá, que a droga dá, que a bebida dá de uma melhora, ela é momentânea. Se eu não passo pelo processo de arrependimento, se eu não consigo olhar que as relações que eu tenho, elas não são boas. Você pode estar olhando, achando que fora da tua casa, com uma nova mulher, deixando a tua esposa, com as tuas crianças, as coisas vai ter uma vida melhor, ou a mulher arrumar um outro cara e vai... Não vai adiantar nada. Aonde você estiver, o diabo vai com você. O diabo não está na tua casa, ele está dentro do teu corpo. Da mesma forma que nós somos o templo do Espírito Santo, um templo vazio é a casa do diabo. O que fala o dito popular? Cabeça vazia, oficina do diabo. E ele fica ali mesmo trabalhando o tempo inteiro. Por isso que você não consegue dormir, por isso que você não consegue fazer o que precisa fazer. Mas quando nós somos de Cristo, essas coisas elas se modificam. Eles seguem os seus próprios maus desejos. E aqui vem a pergunta: a quem nós seguimos? A Jesus Cristo. Quem nos governa? Jesus Cristo. Aonde nós vamos? Aonde o Espírito nos colocar. E quem esses homens seguem? Os seus desejos, os seus próprios interesses. E aonde eles vão? Aonde for do interesse deles. E aqui está o ponto, se for interessante eu pego as minhas coisas e vou embora e largo todo mundo. Eu não tenho senso de grupo, eu não tenho senso de unidade, eu não tenho gratidão, eu não tenho empatia, eu não tenho nada. Eu junto as minhas coisas e vou embora e os outros que se explodam. E você sabe o que mais dói? É carregar uma cruz no pescoço? É frequentar um banco de uma igreja? É tomar uma homilia, se ajoelhar e parece que está sofrendo a dor do mundo? E quando fecha a porta do templo, acabou o cristão. É cachaça para dentro, é droga para dentro, é adultério para dentro, é pornografia para dentro, é tudo para dentro. Porque dentro existe um vazio que Jesus poderia preencher. Mas tem arrependimento? Tem palavra de Deus todo dia? Tem mudança de comportamento? Deixou de buscar os seus próprios interesses? Não deixou. Não tem vida verdadeira, isso é palavra. Você pode morrer louco aí questionando o que eu falo, que não, porque com os teus milhões de exemplos eu prefiro acreditar em Jesus. Eu prefiro acreditar em quem é o Filho de Deus do que acreditar em mim mesmo com toda a minha imperfeição e a minha arrogância. Enquanto o Espírito nos capacita a ser o que ninguém é o tempo todo. O tempo todo que nós oramos, o tempo todo que nós lemos a palavra, que nós ouvimos louvores, que nós evangelizamos, o tempo todo o Espírito nos coloca numa posição favorável, porque se existe luz é muito mais fácil de se viver. Vivem se gabando e bajulando os outros porque são interesseiros.
É sempre aquele elogio aqui, nossa, você tá linda. A mulher dele, ele não elogia. A mulher dos outros elogia. A casa dele, o filho dele, as coisas dele não elogia. Só paulada. O filho dos outros, sim. Então é sempre a grama do vizinho que é mais verde. A dele não. A dele é uma porcaria. Você que plantou, você só planta porcaria mesmo, eu concordo com você. Os dos outros são sempre melhores. Melhores ainda são aqueles que Deus faz. Porque eu não preciso ter inveja das coisas dos outros, eu não preciso cobiçar a mulher do outro, eu não preciso ficar desejando as coisas dos outros. Eu sou satisfeito pelo que eu tenho. Lembra? Satisfação, graça de Deus, poder viver no presente. E quem vive no presente não lembra do passado e nem pensa no futuro. Se você sair de um ponto A e for para um ponto B, você nem lembra que você estava no ponto A e nem o que você largou nele. Quem vive a vida de Cristo, vive com os olhos voltados ao Senhor e à eternidade, e não nessa vida. Então, a dificuldade, ela sempre vai existir, mas nós sempre vamos passar por ela, mas nós não somos movidos pelos nossos próprios interesses e nem vamos ficar bajulando e nem elogiando as pessoas por isso. Nós temos que ser justos, e justiça é você colocar exatamente aquilo que Deus coloca dentro da tua boca para falar, nem mais, nem menos. Eu não tenho dó de ninguém. Por que eu teria dó das pessoas? Ninguém aqui é coitado. Todos nós, quando estamos com o Senhor, temos a força do Senhor. E eu vou olhar uma pessoa como incapaz? Essa pessoa, ela não é incapaz. O problema é que o diabo cegou tanto ela que ela começou a acreditar nas coisas erradas e viver aquilo que ele coloca. E olha que como esse comportamento é nosso. Você escolheu ser assim? Ninguém escolheu. E se eu não tenho escolha, eu estou sendo dominado, eu estou sendo escravo. Quem nos dá a liberdade é o Senhor. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Então olha como é bíblico isso. Pela forma que nós vivemos, pela forma que nós nos comportamos, pelas coisas que nós não fazemos, outras pessoas vão chamar a gente de louco, de pirado, que você está jogando a sua vida fora, que você está perdendo tempo, que onde já se viu, que você vai ficar a vida inteira fazendo isso. Tudo bem, a palavra está nos ensinando que nos últimos tempos. Então nós estamos vivendo os últimos tempos? Sim. Como eu sei? Porque existem sinais que o nosso Senhor nos deixou. Guerra, fome, peste, terremotos, desgraças. Está acontecendo essas coisas? Sim, temos várias guerras acontecendo no mundo. Talvez aonde nós estamos hoje não esteja acontecendo nada, mas tem famílias que estão vivendo o terror. E Cristo disse que seria assim. Esse é o ponto, não existe nada de novo ou nada fora. Algo que foi dito há mais de 2000 anos atrás está acontecendo hoje exatamente da mesma forma. Então os sinais, eles são claros. Então quando eu começar a me converter, as pessoas vão zombar da gente? Elas vão. Tem problema? Eu não ligo para a opinião do diabo, você liga? Para mim tanto faz. Eu prefiro ser de Cristo do que falar que não acredito em nada. Eu já paguei o preço por não acreditar em nada e eu acho que é muito alto e que não vale a pena. Eu prefiro hoje seguir ao Senhor, ser um servo do Senhor, ler a palavra de Deus, ouvir louvores. Eu prefiro isso. É assim que o meu coração se satisfaz e é assim que eu deixei de ser essas pessoas que só resmungavam, que colocavam a culpa nos outros, que não conseguia se relacionar com outras pessoas, que buscava só os próprios interesses, que elogiava as pessoas para conseguir algum tipo de benefício. Mas eu não falo mais nada. Se a pessoa quiser, ela gosta, se não quiser, ela não gosta, mas eu não vou mudar a minha opinião e nem vou fechar uma porta porque alguém gosta ou não gosta de mim. Eu sou servo de Deus, se ele mandar pregar, eu prego. Se não, eu faço o que ele ensinou. Sacode a poeira das sandálias e segue em frente. Tem gente que vai querer receber a gente com a maior alegria do mundo dentro das suas casas. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Então, é fácil saber quem está com Deus e quem não está. Quem acha um absurdo aquilo que a gente vive ou que a gente faz, está com Deus ou não está? Quem tenta flexibilizar o evangelho para que ele caiba dentro e possa ter a liberdade que o diabo quer que ele tenha, entre aspas. Porque as pessoas não se tornam viciadas por uma escolha. As pessoas não se tornam... elas não se tornam mentirosas ou fofoqueiras por uma escolha. É imposição do diabo. Você acha que uma pessoa ela come
até não caber mais uma roupa dentro do corpo, até ela se sentir mal ao olhar no espelho porque ela tem o controle da vida dela. E aí vem os mágicos, olha, você precisa comer menos, você precisa beber menos. Ele não consegue. Ah, mas é químico. Não é químico, é espiritual. Ele já deu tanto espaço para o diabo fazer coisas na vida dele que ele já nem questiona mais. Então, para ele tem o direito, porque ele tem um dia difícil, uma vida difícil. Ele culpa as pessoas. Sempre que eu coloco a culpa em alguém, eu acho que eu tenho o direito de praticar o mal. Então tá aqui muito bem claro na palavra que essas pessoas elas vão começar a zombar de você quando você começar a se converter. No primeiro dia que você encontrar elas e não beber e falar, olha, eu não tô bebendo porque eu tô lendo a Bíblia, porque eu quero uma vida diferente, porque eu quero ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Meu, você prepara que esse povo vai cagar na tua cabeça. E não tem problema. Podem cagar na minha cabeça. Se a razão for por eu querer ser alguém melhor, caguem na minha cabeça. Porque isso só mostra uma coisa, que eles não estão com Deus. Enquanto eu me alegro quando uma pessoa faz isso, ela me conta, olha, tô lendo a Bíblia, tô em Mateus. E o Mateus é cumprido para certas pessoas. Nossa, mas demora. Ah, mas tem uma lista muito grande de nomes. Nem leu a segunda página, nem leu a terceira, nem nada. Segue. Na nossa vida, nem sempre a gente vive aquilo que a gente quer, mas a gente segue. E na Bíblia também a gente vai seguindo e o Espírito Santo ele vai capacitando e vai abrindo os nossos olhos espirituais. Se a gente continua lendo nosso amado Judas, no Judas 1, versículo 19 a 22, a palavra do Senhor diz assim: são essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvida. Então Judas, ele continua dizendo, e só para não confundir, tinha dois Judas, o Judas irmão do Senhor e o Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus Cristo. Esse não é o que traiu, tá? Essas pessoas que causam divisões. Então olha quando essa pessoa ela está dentro de um almoço familiar, ela está dentro de um relacionamento, dentro de uma casa, desempenhando um papel. E às vezes a gente acha que pai, porque a gente chama ele de pai, ele tem um superpoder, assim como a mãe. Ele não tem. Quando a gente cresce, a gente vê o quanto perturbado que a gente é. E o quanto um filho, às vezes, abdica de você abrir mão do teu tempo. É a mesma coisa se você tivesse arrumado um pet, um bichinho, que você nunca teve responsabilidade. Daqui a um pouco você vê que você precisa comprar ração, que você precisa limpar o cocô, que você precisa levar o cachorro no veterinário, que ele toma vacina, que ele fica doente. Quando ele fica doente, você vê que só passar a mão na cabeça não adianta. E aí a tua vida começa a se transformar em torno disso. Então você é puxado em 3 direções diferentes. A tua esposa querendo alguma coisa, o teu filho querendo alguma coisa e você querendo alguma coisa. E nisso você vai ter que ver onde você vai gastar o teu tempo. E se você faz algo contrariado, o que acontece? Você começou a viver algo contra o seu interesse. Não existe gente que faz coisa de mais mau grado quando ela não é do interesse dela. Ela não consegue fazer as coisas com amor e a vida dela só escala. E eu acho uma coisa que eu estava reparando esses dias, como é engraçado quando a gente vê uma mulher que está ali cuidando dos filhos, que você vê que minimamente ela não está tendo tempo para ela, porque é nítido que você olha que entre o homem e entre a mulher existe um cuidado a mais do homem do que o da mulher. Você olha o homem, ele tá ali boladão, tá bonitão, é a mulher tá cuidando do filho, tá gastando tempo onde dá, e não dá para você gastar tempo em 2 lugares. Você vai gastar em um ou vai gastar no outro. E por que o homem ele vai para academia? É porque ele quer ficar forte? Não, porque ele não suporta ficar dentro de casa. E aqui nós começamos a ver que aonde nós gastamos o tempo, nós desenvolvemos. Existem pais que estão ali igual a mulher, cuidando do filho, fazendo, dando banho. E tem homem que está ali bonitão. Você olha, existe uma discrepância. A mulher descuidada, eu não vou chamar de relaxada nem nada, mas,
esse descontrole emocional poderia ser evitado se Jesus estivesse dentro da relação. E o problema não está no filho, no homem, nem nada, mas na escolha primária. Eu já escolhi errado, eu não me converti, quis amar sem Deus, quis fazer sem Deus, quis casar sem Deus, não existe perdão sem Deus, não existe amor sem Deus, e não existe nada sem Deus. Então não adianta a gente de novo ficar culpando e resmungando. Eu tenho que aceitar, olha, é daqui para frente. Quando Jesus chega na nossa vida é sempre daqui para frente, para trás ele não quer nem saber o que teve. Paulo ele falava, olha, eu esqueço as coisas que passaram e para mim é daqui para frente. Eu quero achar aquela linha, é aquela linha que eu quero correr. O que eu fiz lá atrás não me importa, o importante é o que eu vou fazer daqui para frente. Então essas pessoas elas só causam divisões, só criam intrigas, é sempre comentários desnecessários. Então as pessoas ouvem essas palavras, diferente de nós que damos conselhos segundo o Espírito Santo, a palavra de Deus, deixando que Deus console essas pessoas e não nós, porque eu não tenho capacidade para isso. Quando eu gerenciava os meus próprios sentimentos, eu não tinha capacidade. Então a nossa capacidade vem da onde? Vem de Deus, através do nosso exemplo e do nosso testemunho. Então você pode estar dentro da tua casa promovendo divisões. E por que isso acontece? Porque vocês são dominados pelos seus desejos naturais. Então de fábrica isso vem em nós sermos interesseiros. Nós não temos capacidade de dividir. Quer um exemplo disso? Pega uma criança pequena. Algumas sim conseguem dividir um brinquedo. A maioria não consegue nem ver você olhando para o brinquedo dela. O egoísmo está na nossa natureza. E é através do exemplo do pai e da mãe que a criança ela aprende o que ela aprende no mundo. Se o pai cresce xingando a mãe, se ele cresce maltratando a mãe, desprezando a mãe, ou o contrário, se cresce numa casa acusando, brigando, o que essa criança ela vai tomar como exemplo? Então o exemplo não é ter o pai e a mãe junto, mas ter alguém que minimamente essa criança consiga enxergar Jesus. Você desde criança já vendo que a mãe escuta louvor, o pai escuta louvor, que eles oram juntos. Não é só ir na igreja junto e largar a criança lá na brinquedoteca lá. Porque vai no restaurante e joga no brinquedo, vai no centro e joga no lugar. Criança é um bagulho. Dá um celular na mão e larga a criança que nem um bagulho. Tem que cuidar, tem que estar junto, tem que olhar, tem que conversar, tem que ensinar. E se vocês escolheram ter filhos, ou não escolheram, mas escolheram transar, estejam prontos para as consequências das coisas que vocês fazem. Porque a vida não é isso. Não é você ter um filho e jogar para a mãe cuidar, para o pai cuidar, para o outro cuidar. Por quê? Porque escolheu mal. Então Jesus está dando uma oportunidade de ver. Será que você não é a pessoa que causa divisão? Será que não é você que está procurando os seus próprios interesses? Será que não é você que ainda não domesticou o teu espírito aí, que está vivendo de forma natural? E não tem o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Como eu faço para progredir na fé? Segundo a palavra de Deus, a única forma de nós progredirmos na fé é lendo a palavra de Deus no Novo Testamento. Por quê? Porque são as palavras de Jesus Cristo que fazem a nossa fé aumentar, que fazem o Espírito Santo vir até nós. E aí ele pede, quando o Espírito Santo estiver em mim, eu vou orar guiado pelo Espírito Santo. A oração eu não preciso pegar um livrinho, é algo natural. Oração é confessar pecado para Deus, oração é admitir, oração é você pensar nos outros, oração é arrependimento. Oração não é ficar seguindo essas... Não sei nem tipificar o nome dessas coisas, cada um tem um nome que eles seguem e pega aquela mesma coisa o tempo inteiro. Ah, que não sei da onde, ah, que não sei o quê, ah, que... Cara, esquece, deixa o Pai Nosso quieto, deixa o Ave Maria quieto, tira essas coisas. Coloca o teu coração na mesa, coloca a tua culpa na mesa, é isso que tem que ser colocado no altar, é o teu pecado. O sacrifício é sobre o pecado, porque só Jesus pode tirar pecado, senão não tem sentido. Ficar orando para Deus pedindo prosperidade, pedindo não sei o que, só sabe pedir, não agradece nada. Você não tem nada para agradecer na tua vida, você não tem nada para confessar na tua vida, você não recebeu mais do que merecia, já não errou demais na tua vida, já não procurou fuga demais. E é isso, nós temos que olhar onde nós estamos gastando o nosso tempo. Temos que olhar onde gastamos o nosso tempo. E Deus está dizendo, quer aumentar a tua fé?
Começa a orar. Chega de pedir oração para os outros. Chega e continuem vivendo no amor de Deus. Para mim poder viver no amor de Deus, eu tenho que viver unido com Cristo. Não tem outro jeito. Para mim poder ter amor para dar para as pessoas, eu preciso amar a Deus primeiro, porque Ele me dá o amor. Amar Deus sobre todas as coisas, de todo o entendimento, de toda a nossa capacidade, de todo o nosso coração, de tudo aquilo que eu posso. Depois o próximo como a mim mesmo. Então o amor é algo que a gente divide. Deus nos dá para que nós possamos dividir, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, o que é misericórdia? É favor imerecido. Então nós não recebemos de Deus porque nós merecemos, porque nós não merecemos. Nós somos guiados pelos nossos desejos, nós só fazemos coisas erradas, nós só buscamos aquilo que não devemos, só pensamos em porcaria. E ainda assim Deus olha para nós e fala, eu vou dar um jeito em você. Se você colocar a tua vida nas minhas mãos, eu vou dar um jeito. Se você obedecer o que eu colocar dentro do teu coração, eu vou dar um jeito. Só que isso vai passar por um processo de arrependimento, da gente poder pedir perdão, da gente olhar quais são os nossos gatilhos emocionais, a gente vai revirar a nossa vida e o nosso passado, não para encontrar um culpado, mas para ver a nossa culpa nessas coisas. E cada vez que Deus vem purificando isso, cada vez mais nós podemos viver o presente e a graça, que é a satisfação. Então você vai cuidar do teu corpo, mas sem aquela loucura, você vai praticar as coisas que você gosta, mas sem obsessão, já não tem mais aquele descontrole, já não tem mais aquela compulsão. Ainda que você não tenha tempo para fazer as coisas que você gostaria, você vai conseguir gerenciar melhor e colocar coisas que vão fazer que você possa atingir o teu objetivo. O dinheiro vai sobrar porque você vai parar de gastar com fuga, álcool, bebida, droga, prostituta, esse tipo de coisa. Então você já não vai mais gastar da forma que não tem, que não sobra. Por quê? Porque quem sofre demais, quem foge demais, quem vive na carne demais, só busca esse tipo de coisa. Sabe? E acha que isso vai levar ele a algum lugar. Você quer subir o céu de elevador, eu quero subir pela graça de Deus. Dê a vocês a vida eterna. E aqui vem o ponto central. Tenham misericórdia dos que têm dúvida. Tenham misericórdia, tenham compreensão daqueles que não conhecem a graça de Deus, não conhecem o Espírito Santo. Isso é sabedoria, é eu poder olhar uma pessoa sem Deus e entender que eu não posso esperar nada dessa pessoa. Jesus não é ir na igreja. Se isso fosse ir na igreja, fosse Jesus, Paulo não tinha escrito tantas cartas relatando tanta imoralidade dentro das igrejas. E você acha que a igreja é um porto seguro é Jesus Cristo. Nem o pastor e nem o padre está livre, senão a gente não via tantos escândalos nesse lugar. O que está livre da corrupção do homem é quando ele lê a Bíblia, na linha ali, ó, a linha da Bíblia está livre. Até eu, se eu estou aqui colocando, se eu estivesse colocando os meus interesses, querendo ganhar algum tipo de dinheiro, ter algum tipo de benefício, eu sempre me vendo como a pior pessoa, conto as piores coisas que eu vivi, só isso que eu conto. Nunca estou contando de graça, nunca cheguei para vocês, ai, Deus é bom, recebi uma bênção, uma graça. Não falo nada dessas coisas, porque esse evangelho é para cada um. Quando Jesus fazia um milagre, na maior parte do tempo ele falava, ó, não fala para ninguém. Não fala para ninguém, eu estou aqui pregando palavra, eu estou aqui sendo guiado pelo Espírito Santo para pregar aquilo que Ele coloca. Quanta coisa que eu não prego, que condena a mim mesmo, e eu aprendo, e eu vou melhorando, e a Bíblia é isso, é sobre condenar a nós mesmos, é sobre condenar o pecado, é sobre ver a escuridão que está em nós e deixar ela sair de nós, deixar Jesus ocupar cada vez um espaço maior, é sobre arrependimento, é sobre eu poder olhar nos olhos das pessoas e falar, você me perdoa? Você me perdoa? Senão daqui a pouco vai chegar um ponto onde você vai achar que a solução está longe e ela está perto, está dentro de você, no seu arrependimento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos orar continuamente, sempre sendo guiados pelo Espírito Santo, para a gente poder progredir na leitura da Palavra de Deus. Ouça louvores, porque enquanto você continuar ouvindo músicas do mundo, você vai ter comportamento do mundo. É uma batalha e nós temos que usar todas as armas que o Senhor nos deixou. Eu tenho uma playlist no Spotify, se você pesquisar meu nome, tem lá. Se você acha que esse devocional serviu para você,
dentro do Spotify, Telegram, YouTube e em diversos canais. Se você pesquisar o meu nome, você vai encontrar, tem mais de 1000 gravados. Não custa nada, não paga nada, sempre do mesmo jeitinho. Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Precisar de orientação, tem um número de telefone. Se você recebe esse devocional por uma lista de transmissão de alguém, pode mandar uma mensagem pedindo. Se você precisar de um aconselhamento, qualquer coisa, pode mandar uma mensagem pedindo. A gente responde todas as pessoas. Se você entrar no meu Facebook, você vai ver que nós respondemos as pessoas que pedem versículo nos comentários. Aqui nós não rejeitamos ninguém, nós não julgamos ninguém, nós estamos aqui para amar. E amar muitas vezes envolve dizer a verdade do jeito que as coisas são. Para que você possa ter um encontro com Deus, você pede tantos sinais, você pede milagres e prodígios. Deus está todo dia batendo na tua porta e você não se arrepende. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.